Bom, pessoal, vamos começar agora o estudo dos conversores CACC, ou retificadores, que são aqueles circuitos que têm como objetivo transformar uma tensão alternada numa tensão contínua, ok? Vamos começar aqui pelos retificadores monofásicos não controlados, depois passaremos para os trifásicos não controlados e depois para os controlados monofásicos e trifásicos, ok? Bom, então, como eu disse, são conhecidos também como retificadores e o objetivo deles é transformar um sinal CA num sinal CC, e eles podem se classificar de várias formas, isolados ou não isolados, com relação à existência ou não do transformador. A gente vai estudar também o caso do transformador, monofásicos, trifásicos ou mesmo polifásicos, com relação ao número de fases, onda completa ou meia onda, não controlados, semi-controlados ou totalmente controlados, de acordo com o semicondutor que for utilizado, ok? E ainda unidirecionais ou bidirecionais em relação ao fluxo de potência, ok? Se a potência pode ser, a energia pode ser transferida do lado CA para o lado CC ou do lado CC para o lado CA. Bom, vamos começar com um retificador mais básico, que é o retificador monofásico de meia onda com uma carga resistiva, ok? Que vocês já viram alguma coisinha analógica, certo? A gente vai entrar em alguns detalhes aqui adicionais. Bom, então uma fonte senoidal na entrada, ok? Um diodo, uma carga resistiva, tensão de entrada é a senoide, e naturalmente quando a tensão aqui na fonte de entrada for maior que zero, tende a polarizar diretamente o diodo, que se comporta como um curto-circuito, e aí, idealmente, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, ok? Como eu estou com uma carga resistiva, a corrente de saída vai ser somente a tensão de saída dividida pela resistência, ou seja, vai seguir o mesmo formato da tensão de saída, que no caso é igual à tensão de entrada, e a tensão sobre o indutor, sobre o diodo, já que ele está em condução, a tensão sobre o diodo idealmente é zero, ok? Quando a tensão de entrada, na senoide de entrada aqui for menor que zero, o diodo vai se polarizar reversamente, ok? Não tem como circular a corrente aqui no sentido contrário, ok? Idealmente falando, certo? Então, simplesmente ele vai se comportar como um circuito aberto. No caso, um circuito aberto quer dizer que não circula a corrente, então a tensão de saída vai ser R vezes a corrente, onde a corrente é zero, então vai ser zero, ok? A corrente de saída é zero, ok? E a tensão em cima do diodo vai ser dado aqui pela lei de Kirchhoff. Tensão de entrada menos VD menos zero igual a zero, ok? E aí a gente chega aqui, VD vai ser igual a tensão de entrada, que durante esse período aqui vai ser negativo, certo? Bom, variáveis de interesse aqui, calcular a tensão média na saída, certo? Já que eu vou alimentar uma carga e provavelmente eu vou querer saber a tensão média e tensão eficaz que eu vou estar aplicando nessa carga, ok? Simplesmente aplicar a definição de valor médio que a gente viu lá atrás, certo? Onde o V0 de ômega t vai ser Vm vezes seno de ômega t. Bom, só retomando aqui, né? Então, eu estou integrando a forma de onda de V0. A forma de onda de V0 vai ser essa forma de onda aqui, ou seja, de 0 até a metade do período, ou seja, de 0 até π, ele vai seguir a forma de onda da tensão de entrada, que é Vm vezes seno de ômega t, e de π até 2π, ou de metade do período até o período completo, vai ser zero, ok? Então não contribui para o valor médio, certo? Resolvendo esse integral, integral de seno menos cosseno de π a zero, ok? Eu vou chegar nesse valor final, V0 médio, para um retificador de meia onda vai ser a tensão de pico, ou a tensão máxima da entrada dividido por π, ok? E a corrente média na entrada, como uma carga resistiva, eu posso recalcular a integral ou simplesmente fazer a tensão média dividido por R, ok? Tem que chegar na mesma coisa. Tensão eficaz, mesma coisa, mas agora aplicando a definição de valor eficaz, certo? Então, também vou integrar aqui de 0 até metade do período, ok? Vm seno de ômega t ao quadrado. Só para relembrar aqui, para a resolução do seno ao quadrado, né? Então, Vm é uma constante, joguei para fora, não esquecendo aqui de elevar ao quadrado, certo? O período aqui é 2π, meu intervalo de integração de 0 até π, ok? Já que de π até 2π é zero, ok? Então, seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado.
certo? E a chave para resolver a integral do cosseno ao quadrado, na verdade, é utilizar uma relação trigonométrica aqui já conhecida, ou seja, cosseno ao quadrado de ômega t vai ser meio mais meio de cosseno de 2 ômega t. Assim, ter essa fórmula decorada aqui que ela ajuda bastante, ok? E aí eu fico simplesmente com a resolução dessa integral aqui de cosseno de 2 ômega t, certo? E resolvendo o restante da integral eu vou chegar ao valor eficaz da tensão de saída, que vai ser a tensão de pico dividido por 2, ok? Cuidado para não confundir aqui. Vm dividido por raiz de 2 é quando eu tenho uma senoide completa, ok? Quando eu tenho só uma parte do ciclo, só um semiciclo, o valor eficaz é o valor máximo dividido por 2, ok? E a corrente eficaz na carga, da mesma forma que o valor médio, já que é uma carga resistiva, vai ser simplesmente o valor eficaz dividido por R. Ok, pessoal? Tensão, então, resumindo, né? Tensão média e tensão RMS na carga, Vm sobre π, Vm sobre 2, ok? E a corrente média da carga, Vm sobre π sobre R, sobre π vezes R, e a corrente RMS, Vm dividido por 2 vezes R, ok? E para mim dimensionar o circuito, certo? Além dos valores médios e eficazes aí na carga e da corrente que vai passar no circuito, eu também preciso da tensão máxima que o diodo tem que suportar, ou a tensão de pico inversa no diodo. Bom, de acordo com a forma de onda aqui que a gente traçou da tensão em cima do diodo, a tensão máxima sobre ele vai ser o próprio menos valor de pico da tensão de entrada. Ok, e com esses parâmetros aí eu tenho tudo para dimensionar o meu circuito retificador de meia onda, que basicamente é determinar qual diodo que eu vou utilizar. Ok, pessoal? Bom, supondo-se agora um retificador monofásico de meia onda com uma carga RL. Ok, o que vai mudar nessa história? Bom, tensão de entrada continua sendo Vm vezes seno de ômega t, certo? Então, durante o semiciclo positivo, eu vou tender a polarizar. Repara que a condição inicial da corrente aqui vai ser zero, certo? Nesse tipo de circuito. Então, mas com o aumento da tensão, o diodo tende a se polarizar diretamente, então se comporta como um curto-circuito, certo? E para o valor da corrente maior que zero, ou seja, sempre quando o diodo estiver em condução, eu vou resolver esse circuitinho equivalente, né? Ou seja, aplica a lei de Kirchhoff, tensão de entrada vai ser o quê? Tensão do indutor mais VR. Tensão no indutor é o quê? L DI L dt, ou L DI 0 de dt. E a tensão no resistor, lei de Ohm, é R vezes I0 de t. Substituo essas duas equações aqui, certo? E chego nessa equação do circuito, certo? E eu tenho que resolver essa equação do circuito para encontrar a equação do comportamento da corrente nesse circuito, ok? Que eu vou detalhar a resolução dessa equação, mas já adiantando, vai ter alguma coisa desse tipo, certo? Ou seja, a corrente vai começar em zero, vai evoluindo, vai atingir o valor máximo e vai eventualmente chegar em zero, ok? Já que quando a fonte de tensão fica negativa, ele tende a reduzir o valor da corrente aqui mais fortemente até atingir zero, certo? E repara que é diferente da carga resistiva, onde a corrente seguia a forma de onda da tensão, então ela atingia zero aqui em π, repare que ela vai demorar mais para atingir zero, então ela vai atingir o zero, na verdade, nesse ângulo beta, que a gente chama ângulo de extinção da corrente, ok? E com detalhe, né? Então, se essa minha corrente continua circulando, quer dizer que, embora eu já esteja no semiciclo negativo, o diodo continua em condução, ok? Por quê? Porque eu tenho uma indutância aqui. Essa corrente no indutor não pode ir instantaneamente a zero nesse ponto aqui, não tem motivo para ela ir a zero, certo? E VL de T igual a LDI dt, repara que ia resultar numa tensão infinita aqui no indutor, que eu não tenho no circuito. Ou seja, simplesmente o circuito continua evoluindo naturalmente aqui de acordo com as equações que eu vou deduzir aqui para frente, certo? Então, somente quando a corrente atingir zero é que realmente o diodo vai ser reversamente polarizado. Então, repara que a tensão na saída ela fica negativa por um intervalo a depender aqui do ângulo beta, que vai depender dos parâmetros do meu circuito, ok? A tensão no meu diodo, então, vai ser zero até esse ângulo beta aqui, de condução, de extinção de corrente, certo? Bom, na segunda etapa, então, agora o meu diodo ficou aberto,
certo? Então a corrente foi a zero, então na verdade simplesmente nada acontece. Tensão de saída é nula, já que o VL vai ser zero, o VR vai ser zero, a corrente é zero, certo? E a tensão no diodo agora sim ela vai continuar, ela vai seguir a lei de Kirchhoff, ok? Só que eu não tenho tensão em nenhum desses elementos, então a tensão no diodo vai ser simplesmente igual à tensão de entrada, que a partir desse momento aqui vai ser negativa. Ok? E repara que quando eu chegar em 2π, a corrente realmente vai estar em zero, certo? E aí eu vou estabelecer a condição inicial que eu comecei aqui e ele vai repetir o que já aconteceu antes, certo? Bom, vamos partir para a resolução analítica do circuito. Então, a tensão de entrada vai ser igual a L d0 de dt mais R vezes 0 de t, certo? E resolvendo esse circuito, eu creio que em circuitos 2 você já estudar a resolução desse tipo de circuito, e eu vou ter essas curvas aqui, certo? Bom, I01 de t, o que é I01 de t? É essa mais escura aqui, certo? E repara que isso aqui é a resposta de regime permanente do meu circuito. Ou seja, se eu desprezar o comportamento transitório, lá na frente, quando tiver em regime permanente, repara que aqui não tem diodo, né? Que um circuito RL com excitação sinoidal, simplesmente, certo? Eu posso calcular a corrente aqui como sendo a tensão dividida pela impedância, que é dada por raiz quadrada de xl ao quadrado mais r ao quadrado, certo? E o fator de potência aqui, ou o fator de deslocamento, né, de acordo com R e L, o XL e L, certo? Então essa aqui é a minha resposta em regime permanente. Mas eu também tenho uma resposta transitória, já que digamos, o circuito estava totalmente desligado, corrente nula, e de repente que eu liguei esse circuito, fechei essa chave aqui, ou o meu diodo de condução, certo? Então isso vai me dar uma resposta transitória também, ok? Que vai seguir esse pontilhado azul aqui, certo? E repara que a minha resposta transitória aqui, né, ela começa com essa condição inicial aqui, certo? De tal forma que esse valor da corrente aqui em regime permanente, as duas se somam, e esse aqui é a resposta total, ok? Do meu sistema a partir do momento que eu liguei ele, ou seja, resposta em regime permanente mais resposta transitória. Começa em zero, vai subir para um certo valor e ao longo do tempo vai se aproximando da resposta de regime permanente. Ok? E aí, obviamente, tem que resolver essas equações aqui. Por Laplace, você consegue chegar na resolução desse circuito. Ok? Assim, só mais um detalhamento aqui. Então, repara que essa aqui, em azul, aqui é a minha tensão sobre a parte resistiva da carga. Ok? A carga é RL. Ok? Então, sobre a carga resistiva eu tenho essa tensão. Então, repara que isso aqui segue exatamente o formato da corrente, certo? E repara que eu tenho um ponto de máximo aqui, esse ponto de máximo da minha corrente, certo? Vai corresponder exatamente a um instante aqui onde a minha tensão do indutor está cruzando o zero, certo? Então essa aqui é a minha tensão de saída total, certo? A tensão do indutor vai ser o quê? A tensão de saída total menos a tensão na parte resistiva. No instante que a tensão de saída for igual à tensão no resistor, quer dizer que a minha tensão no indutor está passando por zero, e a partir desse momento a tensão vai ficar negativa. Tensão negativa do indutor quer dizer que o DI/dt no circuito ou no indutor vai ser negativo e a corrente vai começar a decrescer a partir desse momento, ok? Então esse ponto de máximo aqui é determinado, ocorre exatamente no instante que a tensão de saída é igual à tensão na parte resistiva da carga, ou que a tensão em cima do indutor está cruzando o zero. Ok, pessoal? Bom, então também tenho que determinar o valor médio da tensão na carga e valor eficaz da tensão na carga, ok? Já que eu vou acionar uma carga e eu, obviamente, vou precisar saber o valor da tensão média eficaz que determinado retificador aplica nessa carga, ok? Definição de valor médio, definição de valor eficaz, e repara que eu vou integrar aqui de zero até o ângulo beta, ok? Só que o meu ângulo beta ele não é conhecido, ele vai depender dos parâmetros do circuito e dos parâmetros da carga, da própria carga também, ok? O que é altamente, digamos, indesejável. Se eu
dimensionar um retificador para diferentes cargas que eu colocar, ele vai fornecer tensões diferentes nessa carga. Isso aí não é muito bom, mas é a característica desse circuito. Ok? Bom, como que eu determino o beta? Simplesmente pego aquela equação da corrente no circuito, certo? E vou igualar ela a zero. No instante que essa equação dessa corrente atingir zero, é o ângulo beta que eu estou procurando. Ok? Bom, jogando isso daqui naquela equação da corrente, eu posso ir simplificando e chegar nessa equação aqui. Seno de beta menos φ, onde o φ é o fator de potência, ok? É o ângulo do fator de potência, mais seno de φ, e elevado a menos beta sobre tangente de φ, igual a zero, ok? O que resulta numa equação que não tem solução analítica, ok? Então, eu tenho que apelar para métodos numéricos de solução, certo? E bom, utilizando métodos numéricos, eu posso chegar nessa curva aqui, ok? Que tem um comportamento bem não linear, certo? Então, nesse eixo Y aqui, eu estou com o meu fator de deslocamento, ok? Ou fator de potência, ok? Aqui no caso é a mesma coisa, certo? Então, repara que em 90 graus, quer dizer, seria o caso teórico da carga ser puramente indutiva. Na pior situação, então, com a carga indutiva, meu beta, ou seja, meu ângulo de extinção de corrente seria 360 graus, ou seja, minha corrente iria a zero somente aqui, em 2π, certo? Ou seja, né, aquela condição inicial da corrente zero é sempre verdadeira para esse tipo de circuito aqui, ok? Bom, mas o que acontece, então, se eu usar ângulos de fator de potência mais baixo, ou seja, ou carga mais indutiva. Então minha corrente vai tender a chegar a zero mais lá na frente, ok? Isso quer dizer que a tensão na saída, né, ela vai seguir a minha senoide de entrada até lá na frente, certo? E repara que isso contribui para quê? Para diminuir o valor médio da tensão de saída, ok? Certo? E, digamos, no caso teórico, onde a tensão, onde o fator de potência eu teria um fator de deslocamento de 90 graus, puramente indutivo, eu teria todo o semiciclo negativo sendo aplicado e, teoricamente, nesse caso teórico, né, a tensão média na saída seria nula, inclusive. Ok? Eu teria valor eficaz, já que a parte alternada, a parte positiva e negativa contribui para o valor eficaz, mas o valor médio da saída seria afetado muito fortemente, ok? Certo. Bom, e uma vez que eu determine aqui esse ângulo beta, certo? Essa curva aqui de beta em função de φ, certo? Eu posso jogar essa curva nessa integral, certo? E resolver também numericamente essas curvas aqui, certo? E repara que então tanto o valor médio quanto o valor eficaz, eles tendem, digamos, a aumentar o seu valor com um aumento do fator de potência. Ok, pessoal? Certo? Só seguindo aqui, né? Já que a corrente vai tender a seguir mais para frente aqui, né? Então vou ter mais área, certo? Então isso tende a aumentar o valor da corrente média e eficaz também. Embora a tensão média, certo, tenda a se reduzir cada vez mais. Certo, agora vamos para o retificador monofásico de meia onda com carga RL ainda, mas agora com esse diodo de roda livre aqui. Vamos ver o que ele faz de diferente, certo? Então, na primeira etapa de funcionamento, então eu tenho o semiciclo positivo, ok? No semiciclo positivo, então a corrente vai tender a polarizar diretamente esse diodo aqui, certo? E vai estabelecer esse circuito exatamente igual ao anterior. A corrente começa do zero, certo? E alimenta e cita um circuito RL de forma senoidal, então vai resultar nas mesmas equações que eu tinha antes, certo? Então minha corrente vai se comportar exatamente como eu tinha antes, certo? Mas agora o que vai acontecer, né? Quando eu chegar em π, a tensão na saída vai ser nula, eu vou ter um valor de corrente maior que zero, exatamente como antes, mas agora uma tensão negativa aqui, deixa eu colocar aqui, então se eu tivesse uma tensão aqui positiva aqui, né, o início semiciclo negativo aqui, isso tende a polarizar diretamente esse diodo aqui,
certo? Então, se esse diodo fica diretamente polarizado, esse aqui vai ficar reversamente polarizado, ok? Certo? Então, a corrente vai passar a circular aqui pelo diodo que a gente chama de diodo de roda livre, ok? Ou pelo diodo D2 aqui que eu chamei, certo? Então, um circuito equivalente vai ser o quê? Um curto-circuito, que é o meu diodo ideal, alimentando um circuito RL, ok? Ou seja, um circuito RL, o circuitinho de primeira ordem sem alimentação externa, ok? Que a gente já sabe que vai decrescer, tender a decrescer exponencialmente, ok? E vamos supor aqui que ele vai exponencialmente até zero, ok? Exatamente num novo ângulo de extinção de corrente, ok? Um novo valor de beta, ok? Repare que eu coloquei o beta aqui mais distante, né? Eu tinha colocado no caso do sem diodo de roda livre, eu tinha colocado ele mais perto aqui de π, agora eu coloquei ele bem distante de π, certo? Por quê? Porque repara que sem o diodo de roda livre, na minha segunda etapa eu tinha uma fonte senoidal negativa, ou seja, além da parcela resistiva forçar o decaimento da corrente, eu tinha uma fonte de tensão negativa aqui que acelerava ainda mais o decrescimento da corrente. Okay? Então essa corrente aqui tende a decrescer de forma mais lenta do que no caso sem diodo de roda livre. Ok? E repara que, bom, minha tensão de saída vai ser quanto? Exatamente zero, ok? Que é a tensão em cima do diodo. Então repara que é interessante aqui que minha tensão de saída na segunda etapa vai ser sempre nula, então eu perdi a dependência da forma de onda da tensão na saída em relação à carga, o que é muito bom, certo? Ou seja, meu valor médio eficaz agora independe da característica da carga, ok? Bom, e a gente está supondo que a corrente chegue em zero aqui antes de 2π, certo? Então eu vou ter essa terceira etapa de funcionamento. Como a corrente atingiu zero aqui, eu estou supondo o modo descontínuo de condução para essa situação. Ok? Chegou em zero aqui, aí vai voltar para o semiciclo positivo e eu vou repetir exatamente o período anterior. Ok, pessoal? Bom, mas o que acontece, né? Eu falei que essa corrente aqui tende a decrescer de forma mais lenta. Então, imagina que se for uma carga com baixíssimo fator de potência, isso quer dizer que a relação aí de L sobre R, essa constante de tempo, né, vai ser bem alta, né? Ou seja, não é difícil atingir o modo contínuo de condução, certo? Então vamos reanalisar esse circuito aqui. Agora eu vou partir da situação que a corrente já, na verdade, já começou com um valor maior que zero, que é a característica no modo contínuo de condução, certo? Então na primeira etapa eu vou ter exatamente o circuito anterior, mas agora com uma condição inicial de corrente, certo? E quando essa tensão atingir, a tensão de entrada atingir o semiciclo negativo, vai polarizar diretamente o diodo D2, certo? Então eu vou ter o mesmo valor da segunda etapa de funcionamento, ok? Também com uma condição inicial de corrente, certo? E a minha corrente vai tender a decrescer exponencialmente. Eu estou supondo agora que ela não atinge zero quando chegar aqui no tempo 2π, no ângulo 2π, certo? E nesse momento, bom, como não existe a terceira etapa de condução, no modo contínuo de condução, eu simplesmente agora vou repetir o período anterior, ok? E a corrente, repara que a corrente nunca vai atingir zero, ok, pessoal? É interessante notar que tanto no modo contínuo quanto no modo descontínuo, certo? Minha forma de onda da tensão de saída, o meu valor médio ou o valor eficaz da tensão aplicada sobre a carga não muda, ok? O que é bem interessante. Eu tenho um circuito que tem a característica que independam da carga, certo? Bom, um outro retificador monofásico agora de onda completa em ponte, considerando uma carga resistiva, certo? Então, vocês já viram em analógica também, eu tenho minha fonte senoidal, 4 diodos, D1 até D4, certo? E, bom, vou imaginar aqui na primeira etapa, então, semiciclo positivo, essa tensão aqui é positiva e negativa aqui. Então, isso tende a fazer polarizar diretamente o diodo D1, a corrente vai circular aqui por D1, circula pela carga, circula por D4 e fecha o caminho do circuito por aqui, certo? D1 e D4 viram curto-circuito, então a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, ok?
E repara que a corrente na saída circula por esse sentido adotado aqui, certo? A corrente de saída é uma carga resistiva, então vai ser simplesmente a mesma forma de onda da tensão de saída, só que dividido pelo valor da resistência, ok? A tensão do diodo D1 nessa etapa, durante todo o semiciclo positivo, vai ser idealmente zero, certo? Na segunda etapa, agora a minha tensão está invertida, eu tenho positivo embaixo e negativo em cima, então eu tendo a polarizar diretamente o diodo D3 e o diodo D2. E agora a minha corrente, aqui tem um pequeno errinho aqui, despreza esse sentido aqui, a corrente vai circular por esse sentido aqui, vai subir pelo diodo D3, vai passar pela carga e repara que ele passa aqui pela carga no mesmo sentido de antes, ok? Ou seja, eu estou retificando a corrente, né? A tensão vai continuar tendo esse sentido aqui, certo? E circula por aqui pelo diodo D2 e fecha o circuito por aqui. E agora eu tenho minha retificação do semiciclo negativo. O semiciclo negativo, embora seja o semiciclo negativo, eu tenho o mesmo sentido da corrente passando pela carga, então eu tenho que a tensão de entrada vai ser igual a menos a tensão a tensão de saída vai ser igual a menos a tensão de entrada, ok? Ou seja, a tensão da saída vai ser sempre positiva, ok? E a corrente, obviamente, continua seguindo a forma de onda da tensão de saída. Agora, durante esse semiciclo negativo, o diodo D1 está reversamente polarizado, ok? Então, só indicando aqui, certo? Repara que a minha tensão do diodo D1 vai ser igual à tensão de entrada, ok? Que agora está durante esse semiciclo negativo, e a tensão máxima sobre o diodo D1 vai ser tensão máxima inversa em cima do diodo, vai ser o próprio valor de pico da tensão da rede também, ok? E isso vai ser análogo para todos os diodos do circuito, ok, pessoal? Sim, determinação da tensão média na saída, ok? Então, simplesmente utilizar a definição do valor médio, ok? Certo? Agora, repara que o meu período da tensão de saída, na verdade, vai até π somente, certo? Ok? A partir de π eu vou simplesmente repetir, ok? Então, eu substituo aqui duas vezes, o período agora vai ser t sobre 2, de 0 até t sobre 2, e durante esse meio período aqui, a tensão de saída segue a equação da tensão de entrada, ok? Então, o V0 de ômega-t vai ser igual ao que? Vm vezes seno de ômega-t, onde esse ômega-t corresponde aos 60 Hz, por exemplo, da rede, ok? Não aparece 120 Hz aqui não, certo? Nessa equação do V0, certo? E resolvendo essa equação, então, agora repara que o valor médio agora é exatamente o dobro do que eu tinha obtido antes, né? Já que eu simplesmente adicionei um semiciclo a mais, ok? E a corrente média na saída, aplico a mesma definição, certo? E como é carga resistiva, simplesmente o valor da tensão média dividido por R. Tensão eficaz de saída, então também é só aplicar o valor a definição do valor eficaz da tensão de saída, ok? E também repara que o V0 de ômega-t corresponde ao que? Vm seno de ômega-t, onde o ômega corresponde aos 50 ou 60 Hz da tensão de entrada, conforme a rede. Ok? E agora, bom, agora o valor eficaz vai corresponder a Vm sobre a raiz de 2, que é exatamente o valor eficaz da tensão de entrada, né? Já que na definição de tensão eficaz eu tenho V0 ômega-t ao quadrado, como eu tenho ao quadrado aqui, tanto a parte positiva quanto a parte negativa acabam ficando para cima, ok? Então, por isso que o valor eficaz dessa forma de onda senoidal aqui é igual ao valor do valor eficaz da forma de onda senoidal retificada, ok? Quantificado na saída, aplico a mesma definição, certo? Ou com uma carga resistiva, Vm, tensão de saída RMS dividido pela resistência, me dá a corrente eficaz. Ok, pessoal? Bom, por último, vou passar um exercício para vocês fazerem. Então, considerar esse último retificador monofásico de meia onda com diodo de roda livre, alimentando uma carga RL, ok? Eu quero que vocês equacionem e plotem as formas de onda das correntes do circuito, ou seja, corrente de entrada, a corrente no diodo de roda livre e a corrente na carga, ok? Considerando aqui 220 volts,
tensão da rede, 220 volts eficaz, 60 Hz, a indutância de 100 mH, ok? E a resistência da carga vai ser os dois últimos dígitos da matrícula de vocês dividido por 4, ok, pessoal? Certo? E aí eu quero, eventualmente, pode dar no modo contínuo ou modo descontínuo, eu quero que vocês equacionem e plotem o valor, plotar essas equações, ok? Utilizando o MATLAB, MATCAD, Excel, aí o que vocês preferirem, ok? Eu quero que vocês façam a dedução da equação, dá um pouquinho de trabalho, mas é importante que vocês façam, eu posso eventualmente pedir isso na prova, ok? Já aconteceu, certo? Então, vocês, é interessante que não deixem para fazer isso pela última vez, pela primeira vez durante a prova, ok, pessoal? Então, obrigado.